até que todos cheguemos a uma unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. E como faremos para ser pessoas perfeitas? Homens perfeitos, igreja perfeita. Porque a palavra diz que nós temos que ser assim para alcançar o céu. E não há outra forma de sermos perfeitos senão unidos num só corpo. Corpo esse que é o corpo de Cristo, né? E não há outra forma. Não há outra forma de união. Não há outra forma de perfeição. Só seremos perfeitos quando alcançarmos, quando formos como Cristo foi. E aí sim Ele virá e buscará a sua igreja. A igreja que vai morar no céu. Mas aí, como estamos falando com crianças, nós precisamos de dinâmicas para que as crianças possam entender. E aí eu separei aqui algumas coisas para nós fazermos com os nossos pequeninos. Amém? E aí agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Quem vai me ajudar? Quero ver, hein? Conto com a ajuda de vocês. Vamos lá. Eu preciso de... E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que cada um de vocês tem nas mãos? Uma folha. É uma folha mesmo? Não seria um caderno? É um caderno? Ah, uma folha de um caderno. Muito bem. E se eu pegar essas folhas do caderno, que estão separadas do caderno, que estão afastadas do caderno, que não estão unidas com o caderno, se eu recolher de vocês essas folhas, tem certeza, gente, que isso aqui não é um caderno? Tem certeza? Não, vocês estão dizendo a folha do caderno, muito bem. E se eu pegar as folhas do caderno e colocar dentro do caderno? Fechei. E agora? Eu tenho um caderno? Sim, muito bem. As folhas fora do caderno, elas não formam o caderno. Mas quando eu coloco as folhas dentro do caderno, temos o caderno. Assim somos nós no corpo de Cristo. Se nós não estamos no corpo de Cristo, se nós não estamos aqui ouvindo, conhecendo, sabendo quem é o nosso Senhor e nosso Deus, nós não fazemos parte do corpo de Cristo. Mas quando nós viemos buscar ao Senhor, quando estamos unidos em oração, em amor, em busca, aí sim nós nos unimos e fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? E por que nós temos que fazer parte do corpo de Cristo? Porque o braço sem a mão, ele não consegue fazer muita coisa. É um corpo com vários membros. E esses membros precisam estar juntos, unidos em um só corpo. São membros de um corpo, aonde a cabeça desse corpo é o nosso Senhor Jesus Cristo.
membros desse corpo, ninguém é melhor do que ninguém. Os membros do corpo, um precisa do outro. Os membros do corpo se ajudam. Como assim se ajudam? Sim, nós somos membros de um corpo. Nós somos parte de um corpo. E a palavra diz que nós não somos melhores um do que o outro. Então, se o meu amigo precisa de mim, se o meu amigo caiu, como as tias cantaram e vocês aqui louvaram, que se um amigo cair, o outro pega na mão do amigo e levanta o amigo. Se um amigo precisa de uma ajuda, se um amigo precisa de uma palavra, se um amigo precisa de amor, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós vamos lá e vamos ajudar a este membro. Porque se nós não ajudarmos esse membro, ele vai cair. Ele vai se separar do corpo de Cristo. E como vai ficar esse membro? Fora do corpo de Cristo. Vai ser um membro que não vai mais poder ajudar dentro do corpo de Cristo. Então um não é melhor do que o outro. Somos todos unidos no corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo para servir, para adorar, para ajudar um ao outro. Aleluia! E a palavra diz que nós temos que ser como Cristo foi. A palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E como eu faço para ser imitador de Cristo? Quem me ajuda a ser imitador de Cristo, como está escrito lá em Romanos 12, 5, que nós temos que ser imitadores de Cristo. E o nosso Senhor Jesus, quando Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, Ele disse que não nos deixaria só. Ele disse que deixaria para nós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, é esse que nos ajuda a ser como Cristo foi, amém? E aí eu venho com uma nova dinâmica para vocês. Ser como Cristo foi. As características de Cristo. O que Cristo fazia. E aí eu separei aqui algumas das características de Cristo. São amor. Cristo, Ele é amor. E nós devemos aprender a amar os nossos irmãos, independente da diferença, independente da qualidade que um tem e o outro não tem, nós devemos amar os nossos irmãos. Cristo era perdão. E nós também devemos perdoar os nossos irmãos. Se o teu irmão te feriu, se o teu irmão te machucou, se o teu irmão te disse algo que te desagradou, ei, somos imitadores de Cristo. E se somos imitadores de Cristo, nós também temos que perdoar. Então essa folha, ela vem representando Cristo. Amém? Cadê ela? Laura foi pra lá, então. Essa aqui, qual é o seu nome? Emily, vem aqui, Emily, por favor, me ajudar. A Emily vai segurar o que está representando Jesus, as características de Jesus. E aqui nós temos o carbono. Aqui ele vai estar representando o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda a ser igual a Cristo. Amém? E essa folha em branco, essa folha vazia, essa folha vai estar nos representando quando nós não temos o Espírito Santo. Quando nós não temos o Espírito Santo, somos assim, vazios.
assim, sem nada. Uma história que pode ser apagada. Uma história que não vai ter representação. Uma pessoa que não ajudou. Uma pessoa que não amou. Uma pessoa que não perdoou. Mas essa pessoa, ela se encontrou com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, ela recebeu o Espírito Santo. E aí, quando essa pessoa encontrou com o Espírito Santo, começou a copiar o que Jesus fazia. E agora, essa pessoa vai começar a escrever uma nova história. Agora, essa pessoa vai começar a copiar Jesus. E aí vamos ver o que acontece. Se copia. E aí, quando nós estamos sendo imitadores de Cristo, quando nós estamos buscando por uma unidade, quando nós estamos buscando ficar unificados, firmes na rocha, que é o Senhor, nós vamos aprender a copiar o que Jesus fez. Nós vamos aprender que nós devemos amar, que nós devemos ser gratos, e a nossa história vai se escrevendo. E a nossa história, ela está se escrevendo. E nós estamos copiando a Jesus com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E a nossa história está se escrevendo. E nós estamos copiando o nosso Rei Jesus. Pode continuar. Aleluia! Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor vem nos dizer que nós temos que buscar, como está escrito onde nós lemos, ser perfeitos como Jesus foi, para que possamos alcançar os céus. Mas se nós não copiarmos, não andarmos como Jesus andou, não abraçarmos, não ajudarmos, porque a palavra de Deus diz que aquele que pode ajudar e não ajuda, ele está pecando. E o nosso Senhor Jesus foi aquele que morreu por nós, sem nunca, sem jamais ter pecado. Aleluia. E aí, quando nós nos esforçamos em ser igual a Jesus, quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, nós vamos conseguir ser igual a Jesus na nossa caminhada, no nosso ministério. Vamos conseguindo caminhar como Jesus em direção aos céus. Aleluia! Glória a Deus. Pode pôr aqui. Obrigada. E aí, Jesus está aqui. Aleluia! E aí, o Espírito Santo de Deus também está aqui. Aleluia! O Espírito Santo de Deus nos ajudou. O Espírito Santo de Deus caminhou conosco. O Espírito Santo de Deus nos deu os dons. E aí, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos alcançar a unidade do Senhor. Nós conseguimos ser como o Senhor foi. E aí, subiremos, como está escrito na palavra do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
estamos nessa caminhada, caminhando em perfeição. Claro que aqui nessa terra nós não seremos como Jesus foi. Não seremos aqui nessa terra perfeito como Jesus foi. Não seremos aqui nessa terra puro como Jesus foi. Mas estamos buscando por isso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E aí sim, quando conseguirmos alcançar esta unidade, subiremos aos céus e lá conseguiremos ser perfeitos como o nosso Senhor Jesus foi. Mas ainda aqui nessa terra, que nós venhamos estar dispostos a ajudar, que nós venhamos estar dispostos a amar, a perdoar, a ser grato, ser como Jesus foi. E aí, quando eu estava em casa, o Senhor tocou meu coração com um louvor. E a união era tão perfeita que o Senhor tocou meu coração com esse louvor. E o nosso tecladista Jonas, ele fez uma introdução desse louvor. E nós cantamos. Mas agora eu gostaria que a igreja fizesse de uma forma diferente. Que a igreja se entregasse em espírito e deixasse esta mensagem entrar. Que nós somos um corpo bem ajustados, unidos, vivendo em amor. Que a igreja de Cristo, ela é uma família. A igreja de Cristo é uma família que se ama. Então eu gostaria de pedir à irmã que colocasse o louvor.